Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Um forte abraço, hein? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje o programa gravado, tá, pessoal? Nós vamos transmitir aqui às 7 da noite a partida entre Santos e Vasco da Gama. Portanto, a gente tem que trazer para você o programa gravado e vai ao ar das 6 às 6h30, tá bom? E aí, a partir das 6h30, nós entramos ao vivo já com pré-jogo para trazer as emoções para você aí de Santos. Meu amigo. Santos e Vasco da Gama. O vice-lanterna contra o lanterna, ou lanterna contra o vice-lanterna. Que fazem quarta rodada do Brasileirão. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo por aqui, agradecendo a sua audiência e o seu carinho. É sempre muito importante a sua presença no Resenhado. Primeiro, quero começar falando de Paulistão da Série A3, viu? Paulistão da Série A3 que teve ontem 9 partidas das 10 da rodada, né? Rodada essa nona. E hoje teremos o complemento dela. Hoje, às 7 da noite, tem Sociedade Esportiva Itapirense e Rio Claro. Bom, partidas que rolaram ontem. Desportivo Brasil 0, União São João 0. Esporte Clube São Bernardo, São Bernardo 0, União Barbarense 1. Rio Preto 2, Paulista 0. Boa vitória do Rio Preto, hein? Suzano 0, Bandeirante de Birigui também 0. Francana 0, Rio Branco de Americana 1. Catanduva 1, MAC também 1. 15 de Piracicaba 0, Portuguesa Santista 2. Esses foram os jogos de ontem. Esses jogos deixam a tabela desta forma. Os 8 primeiros, aqueles que se classificariam para a próxima fase, hein? Vamos lá, você que está comigo aqui no Resenhando, forte abraço, obrigado pelo carinho. Portuguesa Santista 21 pontos, Marília 19, Rio Claro 17, Catanduva 16, São Bernardo 15, 15 de Jaú 14, Rio Preto 14 e União Barbarense 13. Esses 8 estariam na próxima fase. A zona dos bobos, que não vão para lugar nenhum, nem para a próxima fase, também não caem. Paulista, nono colocado com 11, 10º União São João 11, 11º Rio Branco 10, Bandeirante de Birigui é o 12º com 10. Bandeirante de Birigui deu uma boa de uma reagida, hein, depois da saída do Luiz Carlos Martins. 13ª posição para Francana com 6, 14º Desportivo Brasil também 6. Na 15ª posição, primeiro dentro da zona de rebaixamento, é a União Suzano com 5. 16º Itapirense tem 4 pontos ganhos. Este é o Paulistão da Série A3 que a gente traz para você, para que você fique informado de tudo que rola aqui no esporte do estado de São Paulo. Para Site Funilaria e Pintura, confiança e qualidade de Presidente Prudente é Site Funilaria e Pintura, viu? Retoques que deixam o seu carro como novo. Precisa cuidar do seu veículo? Então ligue ou chame no WhatsApp 18991035073, na Avenida Manuel Goulart, 1976, Vila Santa Helena. Site Funilaria e Pintura, tradição, qualidade e acabamento garantido. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. E também conosco, Parque Barbearia, na 14 de setembro, 2800, 18997728906. Auto Oeste Chevrolet. Prudente, Venceslau e Três Lagoas. 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing. 18981484727. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Tio de Pet Clínica Veterinária, Avenida JK 2321, no Jardim Everest. 18998189850. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista. 18981739398. CRO 6605. Também conosco Constru Serra, na Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim. 1839045300. Constru Serra com a gente. Cabonete, você que está precisando turbinar sua internet, Cabonete mantém todas essas lives no ar, viu? É isso aí, se você quer então turbinar sua internet, corre e confira os planos da Cabonete no 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte desde 1991, oferecendo educação de qualidade para você também, na rua Antônio Furtado, número 40, na Vila Industrial. Colégio Criarte. Bom, ontem nós tivemos Copa do Brasil. Tivemos Copa do Brasil ontem. Aliás, muitos jogos nessa segunda fase, hein? Vamos lá, eu vou trazer o que aconteceu e que vai acontecer de uma vez, tá? América Mineiro 3, Gás 0. América do Rio Grande do Norte, 3, Gás 0, jogo de terça-feira. Ontem nós tivemos
Anápolis 3, Cianorte 1, Cianorte eliminado pelo Anápolis. Ainda ontem, Ipiranga do Rio Grande do Sul 2, de Paraná 0. Tivemos ainda Fortaleza 4, Maguari 3. Ontem o Castanhal recebeu o Guarani e ficaram no empate em 1-1. E nos pênaltis o Castanhal passou. Que fase do Bugre, hein? Perder pro Castanhal, amigo. Ontem tivemos Ceilândia 1, Jacuipense também 1. Nos pênaltis o Jacuipense passou por 4-1. O Novo Horizontino atropelou o Nacional do Amazonas. Novo Horizontino que não foi com força máxima, né? Tem aí o confronto importante contra o Corinthians, semifinal do Paulista, no próximo sábado, 8h30 da noite. Então tá aí o detalhe para você. Ainda ontem tivemos um misto empatando em 1-1 com o Botafogo da Paraíba. O misto do Mato Grosso venceu nos pênaltis o Botafogo da Paraíba por 4-3, está na terceira fase. São Luís 0, Maranhão 1. Hoje nós temos um jogo interessante, Ceará e Primavera. Primavera, que é do Rafa Marques, né? Vai enfrentar o Ceará, o Vozão, time tradicional também de futebol brasileiro. Boa sorte aí pro Primavera. Ainda tivemos Joinville 1, CSA 0. São Bernardo 2, Atlético da Bahia 0. Tivemos ainda Asa 1, Operário do Mato Grosso do Sul 2. Meu amigo. Tivemos Tombense 1, Oratório 1. Nos pênaltis, Tombense venceu por 4-2. Caxias 0, Guarani de Bagé 1. Hoje, 9 da noite, tem Operário VG e Porto Velho. Ontem tivemos Atlético Goianiense 1, Primavera do Mato Grosso 0. Atlético Goianiense na terceira fase. O Retrô perdeu em casa para o Uberlândia por 2-1. Tivemos na terça-feira a vitória do Maringá, do Moisés Erget, vencendo o Boa Vista fora de casa por 3-2. O Gama empatou com o Goiás em 2-2 e nos pênaltis por 5-4 o Goiás conseguiu avançar. O Madureira eliminou o ABC do Rio Grande do Norte. A Madureira está na terceira fase. Águia de Marabá 2, Independência do Acre 0, né? E ontem tivemos também a classificação do Londrina por 1-0 diante do Penedense, né? Resultado importante, coloca o Londrina na terceira fase. Juazeirense 1, Capital do Distrito Federal também 1, nos pênaltis 3-1 para o Capital do Distrito Federal. Ontem tivemos Imperatriz 0, Amazonas 3, né? Um resultado importante. E hoje, 9h30 da noite, a Lusa Querida recebe no Canindé o Altos. Altos acho que é do Piauí, se eu não estou equivocado. Então, o Altos visitando a Portuguesa e, sinceramente, acredito que a Portuguesa possa passar pelo Altos aí, pelo Campeonato Paulista bom, que fez avançar a terceira fase da Copa do Brasil. Nós estamos em nome de Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz 437 no Parque do Povo, aberto desde as 18 horas para você saborear o melhor em lanche. 18 39 17 10 90, porque sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. Baterias é Baterax, tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, 18 99760 1314. Malacrida Tintas, Avenida Coronel Marcondes, 2041, 18 99722 3705. Alvino Gomes Teixeira, 2470, também tem unidade, além de Regente e Martinópolis. Rochop, sucesso da sua festa, 18 99742 7178. Dr. Caim Serávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, Washington Luiz 955 no centro, 18 3334 8480. Constru Serra também conosco, porcelanato, tem de tudo lá, você que está construindo, reformando, na Rua Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim, 3904-5300. Outlook Education, quer aprender inglês ou espanhol de uma forma totalmente diferente das escolas tradicionais? É lá, vá até a Rua Otimar Boac, número 41, no Jardim Esplanada, ou fale no WhatsApp, 18 991 43 92 43. Quando o assunto é uniforme personalizado, é Gerson Esportes Uniformes. Um abraço pro Lucas, na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18 996 43 4863. Daqui a pouco mais patrocinadores aqui do Resenhando com o Cid Júnior. Porque eu vou falar de Campeonato Brasileiro contigo, hein? A quarta rodada do Brasileirão rolou e, ó, tivemos alguns resultados aqui surpreendentes, diríamos assim, vai. Porque, pra mim, sincero e honestamente, pra mim, eu imaginava uma vitória do Bragantino diante do Atlético Paranaense em casa. Não aconteceu. Tivemos um empate em 1-1.
Ontem também o Remo ficou no empate com o Internacional pelo mesmo placar. O Remo que vai lutar na parte de baixo da tabela, mas o Internacional, que é um time que a gente imagina que vai conseguir fazer um grande campeonato todo ano, tá pior que o Remo, pra você ter uma ideia. Gente, ó, Atlético Paranaense, Remo, Coritiba, Santos, Vasco, são equipes, junto com a Chapecoense e Vitória, são 7 equipes aí para mim que vai lutar para permanência apenas. Será que o Internacional vai se meter nesse bolo? Pode ser, né? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí durante a temporada. Mas o Remo tem aí 3 pontos em 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, e é o 15º, tá fora da zona de rebaixamento nesse momento. Aonde, por exemplo, tem lá Internacional e Cruzeiro, né? O Remo, independente do que acontecer nessa rodada, não entra na zona de rebaixamento. É um negócio muito louco, né? Se a gente parar para ver, né? Se a gente parar para ver. Bom, além desta partida, nós tivemos Coritiba 0, São Paulo 1, Cauli. Acabou de chegar, o São Paulo que entrou com um time reserva, porque está focado no final de semana na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista da Série A1. Tricolor venceu por 1-0. O resultado é importante porque o São Paulo soma 3 pontos fora de casa, é o vice-líder com 10 pontos, né? E tem aí a liderança do Palmeiras. O Palmeiras venceu ontem o Fluminense por 2-1, mas eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Marcaram um pênalti pro Palmeiras, meu amigo, tá de brincadeira. De mau gosto ainda, né? Mas o São Paulo fez o que tinha que ser feito aí, um ótimo resultado para o Tricolor Paulista, que enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, né, na verdade, próximo domingo, com transmissão aqui do Resenhando com Cid Júnior. E claro, a gente te espera para trazer esse jogão de bola para você, beleza? Ontem, 8 da noite, a bola rolou para Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro saiu na frente com o Matheus Pereira, mas o Timão conseguiu buscar um empate no apagar das luzes lá com João Pedro Tchoca, aquele zagueiro que foi embora, mas voltou porque não passou nos exames médicos, acho que era do Torino da Itália, né? Enfim, não me lembro exatamente a equipe, mas foi lá, voltou, jogou, meteu gol, e o Dorival saiu em defesa dele depois na coletiva, dizendo que perderam um grande zagueiro, né? E o Corinthians, consequentemente, então acabou ganhando, né? Já que assim, acabou ganhando um grande zagueiro. Resultado para o Corinthians interessante. O Corinthians é o terceiro com 7 pontos. Claro que ainda tem equipes para jogar, né? Pode passá-lo. Mas é um resultado interessante porque o Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, no meu entendimento. Peça por peça. Só que não engrena o Cruzeiro, né? Tite tá pressionado, a torcida tá gritando adeus Tite, não querendo mais o comando técnico dele. Enfim. Mas o Corinthians pontuou com a cabeça já no próximo sábado contra o Novo Horizontino. Entrou em campo já pensando na semifinal do Campeonato Paulista. Foi um bom resultado para o Corinthians, principalmente por jogar fora de casa, né? Parabéns aí ao Timão, ao time do povo pelo empate. Quem venceu foi o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu por 2-1 o Fluminense. Olha, muita polêmica nesse jogo. Tivemos aí, ó, o árbitro Lima lá, o Felipe Lima, né? Eu esqueci o nome dele agora, meu Deus. Espera aí que eu vou... inclusive, a gente troca umas ideias aí de vez em quando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome da criança aqui. Mas enfim, o árbitro dessa partida ele deu início para o Palmeiras nos 2 tempos. Palmeiras soltou a bola no primeiro tempo, soltou a bola no segundo tempo. Cada coisa, hein? Palmeiras venceu com gol de Vitor Roque e Alan, melhor dizendo. E o Fluminense empatou diminuiu com Lúcio Acosta. Resultado importante para o Palmeiras, que segue líder. O Fluminense é um balde de água fria, né? Que tinha esperança de assumir a liderança. É o 5º com 7 pontos. Só que tem um detalhe. O pênalti que foi dado em cima do Vitor Roque é uma vergonha, gente. O Fábio não encosta nele, o zagueiro não encosta nele, ninguém encosta nele. É o famoso pênalti espírita, né? Eu vou dizer uma coisa para você, velho. É de doer, viu? Para falar a verdade pro torcedor. Torcedor do Fluminense, cara.
Não sei o que você acha, mas não tem como, né? Não dá, cara. Não dá. Aquele pênalti não dá. Sincera e honestamente. Um pênalti que o Vitor Roque se projeta. Eu nunca vi um negócio desse. Felipe Fernandes de Lima foi o árbitro, tá? Palmeiras Fluminense deu a saída 2 vezes. O jogo não vai ser cancelado. Deu a saída 2 vezes para a equipe do Palmeiras. Ainda tivemos Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Resultado ótimo para o Grêmio, que ocupa hoje a 8ª posição com 6 pontos. E daqui a pouquinho aqui no canal Resenhando com Cid Júnior, 7 da noite a bola vai rolar, a gente abre às 18h30. Nós teremos a partida entre Santos e Vasco. O Peixe é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 1 ponto e o Vasco vice-lanterna com a mesma pontuação. É uma final já no Campeonato Brasileiro, porque essas duas equipes vão lutar apenas pela permanência na elite. O torcedor santista deve estar pensando assim, o que eu fiz para merecer isso? O ano passado foi assim até a última rodada. E agora, o Campeonato Brasileiro, perdão, o Campeonato Brasileiro começa da forma que terminou o ano passado, na base do desespero. Não pode, gente. Até quando que o Santos vai passar por isso? O Santos não é merecedor disso, pô. O Santos é um time grande, time gigante. Enfim, vamos ver, né? O que vai acontecer aí nos próximos dias. E a gente vai trazendo no detalhe para você aqui no Resenhando com Cid Júnior. Lembrando que Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense não entram em campo nesta rodada. Bom, nós vamos chegando aí um pouco mais da metade do programa. Nós vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2. Para Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento de imóveis de todos os tipos. Efetive o sonho da sua casa própria na Efetivo Imóveis. Um abraço lá para o meu amigo Kaique. Grande Kaique, é um grande profissional. Você lá, você sabe, né? Você sabe que lá você conquista sua casa própria com até 55 mil de subsídio, entrada parcelada em até 60 meses pelo Minha Casa Minha Vida. Portanto, fale lá com o Kaique na Washington Luiz 841 ou no WhatsApp 18997952625. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria. Nova Gás, Ultra Gás e Água, Joaquim Constantino 1810, 18997363070. Osteop, o sucesso da sua festa, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, Cupim Casqueirado, mais famoso da cidade, toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe, ferro e centro de treinamento. Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 98808 8528. Um abraço também para toda a galera lá da Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18996965212. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho. Projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de pitão ecológico e muito mais. 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 18322237759. Peça para sua caminhonete, é na 4x4 Autopeças, tudo para sua caminhonete. Cabonete também com a gente, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer uma live sem travar, como eu faço diariamente aqui. É Cabonete, quer tudo na sua internet? Então corre e confira os planos da Cabonete no WhatsApp 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. E Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Bom, você que está conosco aqui no Resenhando, vamos falar do Paulistão da Série A2, tá? Campeonato Paulista da Série A2, teremos aí a bola rolando. Aliás, tivemos bola rolando, né? Rodada toda, a 13ª vivida ontem. 2 jogos, 3 da tarde. O Santo André perdeu para o Sertãozinho por 2-1. Portuga, técnico do Sertãozinho, faz um grande trabalho, viu? Um time limitado, inclusive. Tivemos também a vitória do Juventus fora de casa contra o Monte Azul por 3-1. Jogo que nós transmitimos ontem aqui, Água Santa 4, Grêmio Prudente 3. Daqui a pouco vamos esmiuçar essa partida. O São Bento venceu o Linense por 1-0. O São José bateu por 2-1 o Ituano. O Ferroviária perdeu em casa para o Votuporanguense por 2-1. Taubaté 1, 15 de Piracicaba também 1. Inter de Limeira 1, Osasco Sporting 3. A classificação tem Ituano 27, Água Santa 25, Ferroviária 24, São José 24 e Votuporanguense também 24. Esses 5 primeiros já estão matematicamente classificados para a próxima fase
do Campeonato Paulista da Série A2. Na sexta posição, 15 Piracicaba 19, o sétimo Sertãozinho 19, o oitavo Osasco Sporting 19. Esses ainda estão na briga com o Juventus para mim. O Juventus tem 17 pontos. Aí vem o Santo André com 14 na 10ª posição, 11º Inter de Limeira 13, 12º Taubaté 13, 13º Monte Azul 11, 14º Linense 11. Aí abrindo a zona de rebaixamento, o Grêmio Prudente é o 15º com 11 e o 16º é o São Bento com 5, que finalmente venceu a primeira o Linense. O Linense está pedindo também, hein? Vou dizer uma coisa para você, que fase que tá o Linense, hein? Minha Nossa Senhora. Bom, ontem nós tivemos esta partida entre Água Santa e Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente começou muito bem, mas muito bem mesmo, né? A partida, só que acabou sucumbindo. Abriu 2-0, sofreu o empate, colocou-se à frente novamente no placar. Isso tudo no primeiro tempo, 3-2 para o Grêmio Prudente. Na segunda etapa, com 30 segundos de jogo, toma o gol de empate e no apagar das luzes o gol de virada. E aí perde mais uma no Paulistão. Vamos ouvir as análises aqui do treinador do Grêmio Prudente, Luciano Dias. Imagens da Prudente TV. Acho que a análise ficou clara para todo mundo, né? Eu acho que quando a nossa equipe se propõe a jogar, a gente mostra, né, a nossa capacidade, a nossa qualidade. E hoje a gente estava num dia feliz, um dia bom, onde a equipe, né, conseguiu controlar bastante as ações do jogo que eu vinha cobrando, pedindo para a equipe. E tivemos as oportunidades, aproveitamos as oportunidades, né? Em contrapartida, né, no nosso quesito defensivo, onde a gente estava muito bem nessas últimas partidas, onde a gente valorizou muito, hoje nós tivemos dificuldade, né, nos encaixes de área ali, nas bolas aéreas. A gente, né, procurou corrigir isso no intervalo, mas continuamos sofrendo. Então é aquele dia que as coisas, né, fogem um pouco do controle, talvez aquela questão da confiança do ataque que a gente falava antes, talvez defensivamente hoje, por ter perdido alguns duelos, pode ter acarretado e ter perdido essa confiança. E não vamos tirar o mérito do adversário também, né, que teve seus méritos aí nessas bolas, né, soube antecipar nossa linha defensiva, tirou proveito desse jogo aéreo, né, que eles estavam bem na partida. Então, acho que essa é a análise da partida, né? A questão toda é que o que falta para nós é a gente entender o momento do jogo, para a gente simplificar certas ações, saber o momento do jogo que a gente tem que jogar, que a gente está bem, saber o momento do jogo que a gente tem que esfriar o ritmo do adversário. Então acho que faltou um pouquinho disso hoje para nós, para que a gente pudesse ter saído com um resultado melhor. César Franklin, da Rádio 101 FM. Professor, queria entender a saída do Canela e a entrada do Kevin Moreira. O senhor estava satisfeito com o empate? O Canela saiu porque ele pediu para sair, que estava muito cansado, né? Então era o momento da partida onde as duas equipes, né, já estavam saindo por desgaste, certo? E a minha opção era para a gente tentar controlar um pouquinho mais a bola, porque a gente não estava tendo aquela vantagem de sustentar a bola lá. Então eu deixei o Cauã, que era, né, um meio atacante que flutua entre linhas, para de repente um cara mais rápido fazer um movimento de romper a última linha do adversário, a gente poderia levar uma vantagem, né? Mas assim, era o jogo estava ficando um pouco aberto, né? Então acho que era o momento que a gente tinha que valorizar esse ponto, né? Não estava satisfeito com o empate. Eu acho que o momento da partida, né, o adversário jogando em casa, começando a arriscar, a gente tem que entender que o adversário, né, estava pesando a nossa área e a gente tem que ter um pouco mais de controle, certo? Então assim, eu só fico incomodado que eu falei, né? Eu acho que não é questão da troca, né? Parece que a troca que a gente faz determina o resultado da partida. Eu acho que o resultado da partida foi determinado para a gente não saber controlar isso, né? Eu até cobrei no vestiário justamente isso. A gente entendeu o jogo, né? A gente tinha um tiro de meta que a gente poderia tirar a equipe, quebrar uma bola longa, disputar uma segunda bola, trabalhar a bola no campo do adversário que também estava desgastado. E, né, por uma infelicidade, isso acontece no futebol. Como eu falei, eu não estou apontando aqui uma situação, um erro individual, mas eu acho coletivo. Se a equipe está desgastada, está cansada, então acho que era o momento de a gente procurar, né, valorizar essa posse de bola no final da partida, controlar, para tentar explorar uma jogada ofensiva de último terço e, né, não sair construindo aquele momento da partida. Mas isso é futebol, isso é futebol. Eu acho que a gente fez uma grande partida. Infelizmente hoje o setor defensivo, né, acabou não conseguindo sustentar o ataque do Água Santa, então fez com que infelizmente a gente saísse com essa derrota. Não, com certeza, né? O vestiário fica um ambiente de frustração,
pela partida que a gente fez, pelos detalhes do jogo, a gente cobra muito, né, o nível de concentração, o início de jogo, o reinício do segundo tempo, o final de partida, são momentos que a gente tem que estar muito concentrado. E a gente sabia que o adversário, né, ia começar o segundo tempo tentando nos pressionar, buscando uma pressão lá, e a gente, né, não teve a atenção necessária nesse momento do jogo. Tomamos um gol muito cedo, e aí isso dá moral para o adversário, né? E final de partida, como eu falei, saber o momento do jogo, o jogo está difícil, está pesado, a gente está cansado, então é hora de respirar, é hora de a gente controlar as ações e não colocar em risco, né, um resultado que para nós, né, era bom, era positivo, faria com que a gente saísse da zona de rebaixamento com um empate, não que a gente fique satisfeito com o empate, mas acho que o momento do jogo ali, que o adversário cresceu muito a partida, não era um mau resultado. Então é natural que o vestiário, né, fique com um ambiente de frustração, mas eu falei para eles, eu cobrei justamente isso, né? Eu acho que era um momento que a gente vinha fazendo uma partida muito boa e que de repente com a derrota transparece, né, que a gente não foi bem no jogo. Eu acho que a gente não foi bem em alguns momentos, os pequenos detalhes que a gente vem cobrando, né, a equipe, que nesse momento é importante, né, o nível de concentração, o nível de comunicação dentro do campo, para que a gente possa controlar isso. Mas agora, como a gente sabe, né, como o Cid falou, a gente vai trazer a responsabilidade agora de jogar em casa e buscar o resultado. Mas eu tenho certeza que a gente vai digerir rapidamente esse momento aí e sábado vamos voltar aí a ter uma boa atuação que nos dê a condição de buscar essa vitória. Eu acho que a questão de trabalhar é questão emocional, né? Mostrar os detalhes, né, que ocorreram as nossas falhas, às vezes não é falha, é um mérito adversário. Essa bola parada é um pequeno detalhe, né? É o momento de entrada da linha, é o momento de eu tomar a frente do adversário, são pequenos detalhes, né? E hoje, como eu falei, o adversário acabou, né, nos superando nesse quesito aí da bola parada. Então, com certeza, a gente está muito incomodado com isso, mas agora é voltar a trabalhar, é corrigir, né? Uma coisa que eu falo com a equipe é que a gente tem que ter um poder de reação, tem que ter um poder de indignação. Então hoje nós tomamos, né, principalmente ali o segundo gol nosso, né, que o zagueiro já tinha cabeceado, o segundo gol do adversário, o zagueiro já tinha vencido uma bola na segunda trave ali, certo, onde o João Paulo defendeu, e a jogada foi a mesma jogada anterior e a gente não buscou a solução para aquele problema, que tinha que subir, disputar a bola com o zagueiro que estava na segunda trave. Então é essas questões que a gente tem cobrado muito da equipe, né, que a gente precisa vivenciar o jogo mais intensamente. Então a gente corrigir essas coisas durante o jogo. Se aconteceu antes, no momento anterior, bom, agora é esse poder de indignação. Agora ele não vai cabecear essa segunda oportunidade aqui. E ele foi lá, cabeceou e fez o gol. Então são detalhes, né? Detalhes onde a gente procura corrigir, tem trabalhado, tem mostrado para o grupo, né? Mas infelizmente, né, são coisas que acontecem dentro do campo e agora a gente tem que trabalhar, certo? Como eu falei, digerir essa derrota hoje. A partir de amanhã a gente vai voltar aos treinamentos, já voltar com a cabeça focada no adversário para que a gente possa buscar o resultado que a gente precisa. Primeiramente, assim, Murilo, como você mesmo falou, né, que nós estávamos muito bem ali. Se eu não me engano, nós estávamos segunda ou melhor terceira defesa do campeonato, né? E hoje, assim, se eu tentasse explicar algo hoje, né, a nossa performance ali defensivamente, eu estaria tentando explicar o inexplicável, né? Hoje, como eu falei para os meninos, hoje a gente conseguiu fazer o impossível 2 vezes, que foi fazer 2-0 com 15, 17 minutos do primeiro tempo, conseguir tomar um empate, ampliar o jogo 3-2 e ainda assim conseguir tomar uma virada. Então, assim, como defensor, como zagueiro, eu chamo a responsabilidade para mim no que se diz respeito aos gols que nós tomamos hoje. Acredito que eu tenho uma parcela muito grande nisso e acredito que é assumir essa responsabilidade, né, quando as coisas não acontecem, principalmente nós ali de trás. E, cara, agora é tudo ou nada. O jogo em casa, importante contra a Ferroviária, é jogar tudo que nós produzimos de bom aqui no jogo de hoje, que não foi somente um jogo ruim, jogamos muito bem tecnicamente, pecamos defensivamente, mas tentar reproduzir o que foi bom no próximo jogo e corrigir os erros aí para não cometer os mesmos erros contra a Ferroviária. Tá, então, né, obrigado aí a galera do Grêmio Prudente, da Prudente TV, por ceder a entrevista para nós, né, e fazer nossas perguntas lá para a galera, para o Luciano Dias e para o Alan Show. Primeiro, quero dizer que o Alan Show reconhece um mau desempenho da defesa do Grêmio Prudente,
teve personalidade de chamar a responsabilidade, e isso é legal para um profissional. Então, parabéns ao Lão Show. Agora, gente, com relação à partida, não dá para abrir 2-0, tomar o empate e depois voltar à frente no primeiro tempo, tudo isso, né? No segundo tempo, com 30 segundos você tomar, menos de 30 segundos você tomar um gol, é que você voltou totalmente desligado do intervalo. Não sei, parece que o disjuntor cai no segundo tempo do Grêmio Prudente. Isso desde o começo do campeonato. Cai o disjuntor, eu não sei o que acontece. Se alguém conseguir me explicar, me ajuda, por favor, porque eu não consigo ter explicação para isso. E aí no lance final ali, na parte final do jogo, cara, dá um pontapé em alguém, arruma uma confusão, empurra, faz alguma coisa, pô. Não deixa a bola rolar. Tá ganhando um ponto que é importante, que vai tirar o time da zona de rebaixamento. Meu, fica com esse ponto na bagagem. Eu disse aqui no programa de ontem, você que acompanhou é testemunha, que o empate já era bom negócio pro Grêmio Prudente lá. Mas disse também que para mim o Grêmio Prudente perderia. Ontem, inclusive, eu narrando esse jogo aqui no Resenhando, eu não vou lembrar o nome do amigo que estava acompanhando, falando que eu era antigremista. Eu não sou antigremista, né? Eu sou um realista, é diferente. Até porque quando o Grêmio Prudente esteve bem, como esteve nos últimos anos, eu sempre fui o cara que elogiou. E até quando o Grêmio Prudente, no ano retrasado, fez uma Copa Paulista pífia, indigna, eu saí em defesa do clube, dizendo que não era toda a competição que o time chegaria à fase semifinal e brigaria por acesso ao título, que é natural. Só que agora eu não posso ver o Grêmio Prudente numa Série A2, na zona de rebaixamento, quase todo o campeonato, ou dentro da zona ou fora da zona, tentando não entrar nela, e a 2 rodadas do fim nessa zona de rebaixamento, eu não posso tapar o sol com a peneira e falar que tá tudo certo. E não vou falar. Vai agradar o torcedor, vai desagradar o torcedor, mas eu acredito que o cara que está aqui assistindo, ele tem a consciência de que eu tô aqui para opinar. Eu tô aqui para informar, claro, mas também trazer a opinião. E na minha opinião, o Grêmio Prudente está muito próximo de voltar à Série A3. Tem um jogo dificílimo no sábado contra a equipe da Ferroviária dentro de casa. A Ferroviária está brigando nas cabeças, né? Só para retratar a dificuldade. A Ferroviária é a terceira colocada com 24 pontos. Claro que quer terminar a primeira fase da competição na ponta, porque isso leva vantagem lá na frente nos mata-matas para a equipe que chegar por lá. Então, torcedor, depois tem um jogo contra o Taubaté. Só para fazer alguns exercícios com vocês, o Monte Azul tem um jogo a menos. Ou seja, ainda tem que enfrentar o Sertãozinho pela 8ª rodada ou 9ª. Deixa eu só checar aqui para passar na 8ª rodada. Pela 8ª rodada, no dia 4 de março, numa quarta-feira da semana que vem, 3 da tarde, Monte Azul e Sertãozinho. Então o Sertãozinho tem esse jogo. Aliás, o Monte Azul tem esse jogo. Aí depois tem o jogo contra o Água Santa em casa. E depois tem o jogo contra o Ituano fora. O Monte Azul pode perder os 3 jogos. Eu até acredito que isso vai acontecer, tá? Mas se o Grêmio Prudente não pontuar daqui para o fim do campeonato, o Grêmio Prudente cai. Pelo número de vitórias. O Grêmio Prudente, gente, ele não pode empatar em número de pontos nem com o Linense, nem com o Monte Azul e nem com o Taubaté. O Taubaté, dependendo do que acontecer, até dá. Mas assim, não pode empatar com o Linense e com o Monte Azul em número de pontos, porque tem uma vitória a menos. E a situação do Monte Azul, tem um jogo a mais, de repente, cara, tudo pode acontecer. Aí o Grêmio Prudente tem a Ferroviária e o Taubaté nas próximas rodadas. E o Linense pega o Santo André em casa e a Ferroviária fora. Cara, eu não consigo ver o Grêmio Prudente vencendo nenhum dos 2 últimos jogos. Para mim, perde no Prudentão para a Ferroviária. Quero estar completamente enganado. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso. Quero estar enganado. Quero que o Grêmio Prudente meta 5-0 na Ferroviária, que desfile um grande futebol, que as 2 outras equipes que estão lutando na parte de baixo da tabela percam para o Grêmio Prudente se livrar. Eu quero. Só que eu não acredito.
Entre querer e poder é uma diferença muito grande. Já dizia minha mãe. Você quer? Quer, mas você não pode. E é isso, cara. A gente tem que ter esse entendimento da dificuldade. E aí, o que a minha torcida, gente? Taubaté tem a 12ª posição com 13 pontos. Só que a minha torcida não vai rolar, porque o Taubaté enfrenta o São Bento de Sorocaba, sábado, 3h30 da tarde. E deve vencer. A minha torcida era para que o Taubaté, falei no programa de ontem, terminasse a 14ª rodada só 2 pontos à frente do Grêmio Prudente. Para que o Grêmio Prudente jogasse na última rodada contra o Taubaté uma final. Se vencer, estaria fora da zona de rebaixamento e o Taubaté entraria. Na pior das hipóteses, mas poderia entrar Monte Azul e Linense também. Se perder, estaria na Série A3 e se empatar, estaria na Série A3. Mas era um cenário que dava a possibilidade de chegar na última rodada podendo brigar contra esse mesmo Taubaté. Só que na minha visão, o Taubaté vence, abre 5 pontos do Grêmio Prudente que deve perder para a Ferroviária. E aí a treta vai ficar entre Monte Azul, Linense e Grêmio Prudente. Para mim, o Taubaté escapou do rebaixamento. Escapou. A Inter de Limeira, Cid, e a Inter de Limeira? A Inter de Limeira vai enfrentar na 14ª o Sertãozinho e na 15ª o Juventus da Moca. Também acho que não cai. É Monte Azul, Linense e Grêmio Prudente. A briga aí da última vaga para a Série A3 do ano que vem, uma vaga que ninguém gostaria de ter. O Grêmio Prudente está muito próximo de jogar a Série A3 em 2027. Que eu lamento muito. Foi uma escalada muito bonita do time prudentino, num grande trabalho aí do Tardim, do Tomazetti, do André Garcia. Mas as coisas não aconteceram nesse Paulistão. E ó, se escapar, gente, pode procurar fazer uma novena, promessa. Faz uma promessa para escapar e se escapar, faz novena, vai fazer terço, oração, faz o que der para fazer para agradecer a Deus. Porque do panorama que eu estou vendo, o Grêmio vai disputar a Série A3. Bom, é isso, gente. O Resenhando de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo você acabando a live aqui. A gente já vai estar ao vivaço acabando o programa aqui gravado. A gente já vai estar na live, ou seja, no ao vivaço aqui com Santos e Vasco da Gama. Então, te aguardo. Acabou aqui, já vai lá pro outro link e entra no ao vivo para a gente poder tá junto aí, você acompanhar essa partida, a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? A todos um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, nos encontramos daqui a pouquinho. Valeu, tchau!